Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Júnior Sem Fronteiras. E no vídeo de hoje você vai visitar comigo o país número 17, a França. Dessa vez vamos andar pelas cidades de Strasbourg e Colmar, sendo Strasbourg a mais famosa delas. Até escutei muitos brasileiros por lá. Porém, ambas famosas por estarem na região da Alsácia, região famosa pela produção dos vinhos franceses. Aqui você pode fazer a Rota do Vinho, que passa por diversos vilarejos e cidades francesas cercados por essas plantações de uvas. Essas cidades são realmente muito charmosas e vale a pena visitar caso você esteja pela região. Fica comigo para conhecer também um pouco mais dessas cidades francesas. Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Júnior Sem Fronteiras. E no vídeo de hoje nós estamos visitando o país número 15 da minha lista. E a gente está falando diretamente da França. Ainda não é Paris, ainda, mas aqui nessa cidade também todo mundo fala merci e bonjour. E galera, nessa viagem a gente vai visitar duas cidades da França que tá pertinho da Alemanha, na fronteira, que são Strasbourg, essa bem famosa, e uma outra bem menor e menos conhecida, que se chama Colmar. Essas duas cidades ficam aqui na região da Alsácia, na França. E essa região ela é muito conhecida por ser a região de produção de vinhos, famosos vinhos franceses. Muitos deles saem daqui dessa região. Então essa região tem até uma rota romântica, que é onde você passa por vários vilarejos cercado por essas plantações de uva que depois vão ser produção de vinho, que vão fazer parte da produção de vinho. E galera, essa viagem eu tô fazendo de carro de novo e adivinha com quem? Com a Karina, que tá aqui de novo. Então mais um vídeo que ela vai estar participando comigo. Eu acho que ela também vai aparecer no vídeo da Irlanda, eu não tô lembrado. Mas diz oi. Oi, Brasil! Bem gentil fui, né? Enfim, ela tá aqui nessa cidade. Ela na verdade já esteve um dia aqui na cidade, mas era um domingo, tava tudo fechado. E agora... Schön? Lindo! Lindo! Eu também acho a cidade linda. Olha, galera, essa parte da cidade aqui, linda que é isso, cara. Olha isso aqui. Nossa, dá um cartão postal bem bonito, hein? Que bonito, velho. Essa parte aqui é bem bonita, galera, de verdade, que se chama Ponte Cobertas. Elas não são mais cobertas desde o século XIX ou XVIII. Mas a região aqui, ó, tem um parque ali atrás de mim, como vocês veem. E tem três partes do rio passando aqui, ó, nessas pontes. E aí tem aquela parte ali, ó, que tem coisas lá dentro, tem estátuas lá dentro. Mas aqui parece um... Olha que lindinho aqui, ó. Tem os rios cortando, a parte dos rios cortando as pontezinhas, as casazinhas ali, ó, como vocês podem ver, na beira do rio. Parece lá em Amsterdã, Veneza. Olha que lindinho que é. Bem legal esse daqui. E se chama Pequena França. Bem bonita. Bem bonita essa parte aqui com esses parques. E hoje tá um dia de sol muito bonito. E olha que a gente tá passando por dentro da ponte, no caso, como vocês podem ver. Tem várias, tipo, galerias aqui, ó. E aí eles colocaram coisas que não estão exportadas na cidade. Estátuas, por exemplo, como essa aqui. Que não estão na cidade, mas estão aqui dentro. É tipo isso aqui é debaixo da ponte. A ponte tá aqui em cima, mas isso aqui também é a ponte. São tipo uma ponte de 2 andares. Olha, tem várias estátuas aqui que estão aqui dentro. Bem legal. E a ponte segue e vai embora por o rio todo. Achei um cartão postal que mostra, olha, a gente tá aqui em Strasbourg. Essa aqui é a rota romântica daqui da Alsácia, que passa por várias vilazinhas cercadas por vinhedos, essa região que é famosa pela produção do vinho. E galera, interessante é que eu, por exemplo, eu não fui em Paris, né? Não sei como é o número de brasileiros em Paris, mas aqui nessa cidade, que nem é das tão mais famosas da França, apesar de ser famosa, cara, eu tô aqui 1 hora, eu já escutei pelo menos umas 10 pessoas falarem português, uns 10 brasileiros por aqui nessa cidade. Impressionante o número de brasileiro. Então, a cidade que eu mais escutei brasileiro foi em Roma. Muito, cara. Todo canto. Todo canto. Uma interessante curiosidade sobre Strasbourg é que o centro histórico da cidade, conhecido como Grande Île, foi o primeiro centro urbano a ser inscrito na lista de Patrimônio Mundial da Unesco, lá em 1988. Olha que lindinha que é essa região, cara. E olha, tá lotado aqui, ó. Bem cheio mesmo. Tem muito turista nessa cidade. Tem muito turista nessa cidade. E é bem legal mesmo as ruas, as casazinhas, que massa aqui, cara. E esse rio aqui cortando a cidade toda faz toda a diferença, deixa um charme muito, muito bonito. Como vocês sabem, a Karina que tá aqui do meu lado, ela é uma viajante também, já viajou por diversos países. Eu vou perguntar pra ela em alemão se ela acha que os brasileiros deveriam viajar aqui na França. Ela já esteve aqui em Strasbourg e em outras cidades francesas também. Also, Karina, du warst schon einmal hier in Strasbourg und auch an andere Städte in Frankreich. Denkst du, dass die Brasilianer nach Frankreich reisen sollten?
Auf jeden Fall. Frankreich hat seinen ganz eigenen Charme und die Sprache ist total schön. Aham. Ela falou que vocês deveriam definitivamente viajar para a França, porque a cidade é bonita e porque o idioma é muito, muito bonito. Ela já estudou francês na escola. Quer estudar francês? Nicht mehr, leider. Perguntei se ela pode falar francês. Ela falou que não muito, mas a gente tá aqui na França e ela fica lembrando as palavras, então ela fala uma outra coisa assim. Então, como vocês sabem, eu ainda não estive em Paris, mas eu vou em breve. Isso daí é uma promessa. Eu vou pelo menos passar 2 dias lá, mas a Karina já esteve 2 vezes em Paris. E em Paris é engraçado porque ou as pessoas amam muito Paris ou elas odeiam. Então as opiniões sobre Paris são bem divergentes. Also Karina, denkst du, Paris ist schön und sollte die Leute dahin reisen? So I'm asking, eu tô perguntando a opinião dela sobre Paris. Also ich denke, Paris ist interessant, das einmal zu sehen, aber die Pariser, also die Menschen, die in Paris leben, sind etwas schwierig. Sie sind ein bisschen hochnäsig. Ela falou que pelo menos uma vez todo mundo tem que viajar para Paris, sem dúvida nenhuma, mas as pessoas em Paris elas não são muito fáceis, elas são um pouquinho de nariz empinado. E galera, essa coisa gigante que vocês veem atrás de mim é a Catedral de Estrasburgo, galera. Que coisa gigante que é essa catedral. Olha o tamanho disso, velho. Ela é muito grande, ela é impressionante, de verdade. Ela é um brilhante exemplo de arquitetura gótica. Ela foi construída lá no século XVI. E o interessante sobre essa catedral, que é realmente muito grande, estou impressionado, é que ela foi o maior edifício do mundo até o século XIX. Olha só a altura que esse negócio vai, muito grande. E olha, tem uma filinha para entrar aqui, olha, tá indo, começando lá na frente, tá indo até ali atrás, mas realmente ela é muito bonita, né? Engraçado que ela tem essa cor mais avermelhada. Normalmente as catedrais góticas elas são meio amareladas e quase todo preto, na verdade, por causa que as pedras ficam assim durante o tempo. Mas olha os detalhes que ela tem, é muito lindo, cara. Bem legal, gostei. Impressionado. Esse aqui é um relógio astronômico gigante que tem dentro da igreja, galera. Me lembra muito do relógio astronômico de Praga. É lindo, cara. Ali embaixo tem o planeta Terra, tem vários zodíacos ao redor. E aqui tem muitas e muitas figuras. Tem até a figura da morte lá em cima, olha. É bem legal. E os santos lá em cima. Nossa, é bem bonito. Então, galera, aqui tem essa grade aqui, olha. E aí, lá dentro, velho, tá cheio do dinheiro. Acho que não dá pra ver na câmera. Acho que dá pra ver agora um pouco. Nossa, tem muita grana, velho. Tem muito euro lá embaixo, tem muita moeda. Deve ter quase 1 milhão. Tem até dólar que eu tô vendo aqui. Muitos dólares também. Caramba, tem muito dinheiro lá dentro, meu Deus. Estrasburgo tem uma história longa e complexa em relação à comunidade judaica, marcada por períodos de prosperidade e de perseguição. Os judeus estão presentes em Estrasburgo desde pelo menos o século X. Durante a Peste Negra, os judeus foram acusados de envenenar os poços da cidade. E em 14 de fevereiro de 1349, muitos foram mortos e expulsos da cidade. Este evento ficou conhecido como Massacre de Estrasburgo. Os sobreviventes se refugiaram em regiões e países vizinhos. Muitos foram para a Polônia, por exemplo. E galera, isso foi um pouco da cidade de Estrasburgo pra vocês. Agora vamos partir e vamos seguir viagem pra visitar a cidade de Como, que também tá aqui na região da Alsácia e também é bem bonitinha. Vamos lá. E galera, como vocês podem ver, chegamos em Como, mas tá chovendo muito. Eu tô com a minha sombrinha aqui e com a minha jaquetinha de chuva, cara. Olha como tá chovendo pra caramba aqui. Ah, mas a imagem tá até bonita na câmera mesmo com chuva. Tá chovendo pra caramba, mas a cidadezinha é bem bonitinha, cara. É uma pena que tá chovendo tanto, mas eu vou tentar mostrar ainda pra vocês um pouco, mesmo que esteja com tanta chuva. Vamos visitar um pouco essa cidade, vamos ver um pouco dessa cidade. E na verdade a cidade, como vocês podem ver, é muito parecida com Estrasburgo. Olha só, as mesmas ruazinhas medievais, com as mesmas casas de arquitetura bem alemãezinhas assim. Que bonitinha, cara, que são essas cidades aqui dessa região da Alsácia. Olha só que legal, essa aqui é uma loja de produtos regionais. Como vocês podem ver, tem muitas gelatinas, tem muitos doces feitos com uva, porque é o principal produto daqui da região, né? Mas também tem várias outras, como a gente pode dizer, dessas frutinhas que tem semente, esse tipo de cereja, esse tipo de amora. Então tem vários produtos desse tipo aqui. Isso aqui também é uma comida bem tradicional, que é o famoso chucrute, né? Mas aqui ele é mais tradicional
daqui da região por conta da influência alemã. E olha como o chucrute é uma coisa... é um monte de repolho em conserva. E esse aqui ainda é especial. Tem esse aqui com vários legumes dentro. Esse aqui com um pedaço de carne, eu acho que é de porco. E aqui tá em conserva, cara. Chucrute não é uma coisa muito legal, não. E como eu falei pra você, galera, essa região da Alsácia, ela é famosa pela produção de vinho. E entre todas as cidades grandes e vilarejos que tem por aqui, a Coma, ela é conhecida como a capital da região dos vinhos da Alsácia. Então essa região de vinhedos da Alsácia tem como capital, pelo menos reconhecidamente, não oficialmente, até onde eu sei, essa cidade aqui de Coma, que nem é tão pequena assim, ela tem na verdade em torno de 70 mil habitantes. E esse bem aqui, galera, é o Museu Bartholdi. Quem foi o Bartholdi? Ele foi o cara que projetou nada mais nada menos do que a Estátua da Liberdade. E ele nasceu e teve parte da sua infância vivida aqui na cidade de Coma, na França, olha só. E olha que legal, a gente acabou de chegar aqui na frente e o rapaz aqui disse que a gente podia entrar de graça, porque eu não sabia disso. Hoje é a noite dos museus na Europa, então todos os museus na Europa são de graça. Podia estar em qualquer museu da Europa, mas enfim, eu tô pelo menos nesse aqui que é de graça. Então vamos conhecer a casa dele, né? Desse famoso arquiteto que teve a ideia de projetar a tão famosa Estátua da Liberdade. E aqui, como vocês podem ver, tem algumas peças pessoais dele, no caso, que isso aqui era a antiga residência dele. Então, galera, eu perguntei informação. Na verdade, o Bartholdi, ele viveu aqui até os 3 anos de idade. Depois ele com a família foram pra França, pra Paris, na verdade, na França. Porque a mãe dele queria que ele tivesse uma educação melhor. E aí ele vinha de tempos em tempos visitar Coma, até a guerra da Prússia com a França. Aí ele parou. Só que depois da morte dele, a mãe dele resolveu pegar muitos dos pertences deles da casa em Paris e doar para a cidade de Coma para eles fazerem um museu em memória do Bartholdi, né, que ficou famoso por projetar a Estátua da Liberdade. E aqui na cidade de Coma, cara, tem muitas casinhas bem antigas e algumas delas não estão preservadas no melhor estado. Vocês podem ver como elas eram. Tem algumas que são do século XIII, né, século XIV, século XIII, assim, também, século XV. E olha, galera, a gente tá entrando aqui no bairro conhecido como Petite Venise, que significa Pequena Veneza em francês, que é onde eles dizem que parece uma pequena Veneza aqui na cidade de Coma, porque aqui tem esses canais aqui, ó, como vocês podem ver, até aqui tem um restaurante também com uma partezinha aqui no rio já, olha, e vocês podem ver que vai seguindo essa parte todinha com várias e várias casinhas muito lindas, cara, e os canais aqui também, bem legal, vamos acompanhar. E os românticos colocam muitos cadeados aqui, ó, ao longo de toda a ponte. Tem cadeado pra caramba aqui. Esses cadeados são personalizados, por sinal eles devem comprar isso aqui em algum lugar, porque eles são todos do mesmo tipo. Aí tem as datas aqui que eles escrevem, mas eles são todos iguais, ó, não são cadeados aleatórios que eles colocam. Olha, galera, parece que eles não só tomam o nome de Veneza pra eles, como eles também copiam, né, as jangadinhas aqui, ó, dentro do rio. Então provavelmente eles fazem passeios com esses barquinhos aqui pelos canais. E os canais são bem legais, olha, parece Amsterdã, bem parecido também com Veneza nesse sentido. As casas terminando no rio, e as janelas e alguns balcões direto na água. E galera, aqui a gente vai encerrando mais um vídeo no canal Júnior Sem Fronteiras, aqui da cidade de Coma, depois de ter passado também por Estrasburgo. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer essa região tão pitoresca da França, né, conhecida pela sua produção de vinho, por essas pequenas vilas e cercada por montanhas e também por essas plantações de vinho. Por hoje a gente vai ficando por aqui, mas é claro que a gente ainda vai viajar com certeza pela França para conhecer outras cidades, porque tem muito o que conhecer nesse país. Mas por hoje é só. Se tu gostou, deixa o teu like e também deixa o teu comentário do que tu gostou mais de ver, do que tu achou interessante, de qualquer coisa. E também não esquece de se inscrever aqui no canal, caso tu não seja inscrito. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Júnior Sem Fronteiras, diretamente da França dessa vez. Até a próxima, tchau. Tchau não, na verdade, au revoir!